Solitário estou, mais triste do que sempre sou. Recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira de... Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Desejando aí uma boa semana para todo mundo, né? Na noite de hoje a gente vai ter conosco aqui hoje nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, que já se encontra presente, né? E vai falar sobre os contos de Natal. E a gente está se aproximando aí do Natal, né? Então nada melhor do que Geraldo Lemos falar sobre os contos de Natal por Chico. É uma alegria, eu vou convidá-lo. Tá me ouvindo direitinho? Alguém pode dar um legalzinho aí? Boa noite, Geraldinho. Esta música é para receber. O prazer é todo nosso. Que alegria, é uma honra para nossa escolinha. É Márcia, não é? Isso. Muito obrigado pelas flores, Márcia. Muita gentileza sua. É um mimo. Eu também cuido de orquídea e eu falei lá para Beatriz, né, que tinha uma daquela e ela flora muito. Ela dá cada cacho lindo. Eu até mandei para ela as fotos. Aí eu disse, eu vou dar uma dessa para ele também. Né, mas seja bem-vindo. A nossa instituição é uma instituição muito pequenininha, né, mas pertence à Federativa do Estado, que é a Federação Espírita Pernambucana. Quando você vier, uma oportunidade aqui para Pernambuco, né, para Recife, nos acolhemos você aqui, né, para que você possa fazer uma visita à nossa instituição. Muito certo? Obrigado. Eu tenho muitos amigos aí. Seja sempre bem-vindo. Nós aqui temos um carinho muito grande por você. Muito obrigado. É uma honra e uma alegria muito grande, né? Para nós recebê-lo. Muito obrigado. A alegria e a honra é toda minha. Pessoal, eu convido a todos vocês a fazer uma visita, né, ao portal conhecerespiritismo.com, que lá se encontra a biografia de Geraldo Lemos Neto, que ela é muito extensa e a gente quer aproveitar. É o portal Saber Espiritismo. Isso. Tá? YouTube da TV Saber Espiritismo. Ok, vocês ouviram aí, né? E também ali na casa de Chico, não é isso, Geraldinho? A casa de chicoxavier.com.br. Pronto, então a gente quer... editora Vinha de Luz. vinhadeluz.com.br. E a gente quer aproveitar o máximo de tempo aqui com você, não é? Então a gente vai fazer a nossa prece inicial para que você possa trazer o tema da noite de hoje. Muito obrigado. Vamos sim. Vamos todos pensar em Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos para primeiramente te agradecer a oportunidade de estarmos vivos e reunidos através das redes sociais, estudando a doutrina dos Espíritos. Perdoa-nos as dificuldades que passamos diante das nossas imperfeições, mas permite, Senhor, que possamos nos unir para ajudarmos uns aos outros nesses dias de muitas provas.
Na noite de hoje, Senhor, teremos o Geraldinho conosco, que irá nos trazer alguns contos de Natal do apóstolo do amor, o nosso querido Chico. Abençoa, Senhor, a Geraldinho na vida dele, permitindo que ele sempre tenha força e disposição no seu caminhar, que bons espíritos sempre o auxiliem em seus momentos de dificuldades, mas que ele também persevere sempre, que em momentos de dificuldades ele possa lembrar que Jesus a ninguém desampara. Que neste breve momento, Senhor, em que passaremos juntos, possamos nos fortalecer com os exemplos de Chico. Que Geraldinho traga esse momento com palavras simples e que nós possamos absorver todos esses ensinamentos para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos o amparo e a assistência dos espíritos responsáveis pelas redes sociais para que tudo ocorra em paz. Pedimos também, Senhor, as tuas bênçãos para cada um de nós que aqui estamos reunidos em teu nome. Fica conosco durante todo esse tempo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, para nós é uma alegria, como eu disse, deixa eu só colocar uma água aqui. É uma alegria muito grande estar com os amigos de Pernambuco nesta live tão especial que fala sobre o Natal e Chico Xavier. O Natal sempre foi destacado na vida de Chico Xavier como uma das ocasiões mais importantes do ano. Qualquer um de nós que participou, que frequentou a casa de Chico Xavier, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, quem estava na intimidade do inesquecível amigo Chico, e aqueles que trabalharam com ele, tanto desde Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, no Grupo Espírita Meimei, em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, que ele fundou, e depois fundou também o Grupo Espírita da Prece. Todos nós fomos testemunha desse carinho especial de Chico com o Natal. A começar que por volta do início do mês de outubro, nas reuniões públicas desses centros citados, ele sempre psicografava a mensagem de Natal. Uma mensagem psicografada publicamente. E, naturalmente, fazia isso com antecedência, porque ele fazia questão de distribuir esta mensagem impressa no dia ou nas proximidades do dia do Natal, nas reuniões públicas de dezembro. Então, ele combinava com amigos queridos, editores das suas mensagens, como, por exemplo, o casal Carlos, lá da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tinha uma gráfica que imprimia mensagens avulsas para o Chico, distribuir gratuitamente. E também os editores dele de São Paulo, como o Ideal, como o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, a Cultura Espírita União de São Paulo, nós aqui em Belo Horizonte, através da União Espírita Mineira. Então, nós recebíamos essas mensagens por volta de outubro, que o Chico psicografava, e de ordinário eram poetas como Maria Dolores, falando com aquele jeito todo poético de ser. Também mensagens profundas de Emmanuel, do nosso estimado Dr. André Luiz, de Bezerra de Menezes, Neio Lúcio, às vezes. Então, esses benfeitores,
Às vezes também era o inestimável Castro Alves, que nos trazia aquela poética maravilhosa, aquela rima maravilhosa, falando sobre Jesus, o nascimento de Jesus e o Natal. E o Chico, então, ficava muito satisfeito. A gente via nessas reuniões de outubro, quando ele recebia as mensagens de Natal, ele ficava extremamente feliz e emocionado quando lia as mensagens. E logo depois encaminhava essas mensagens aos editores. E logo no final de novembro, a partir do dia 15 de novembro, naturalmente que os editores já tinham feito o trabalho da edição, da ilustração, e mandavam para o Chico milhares e milhares de mensagens impressas sobre o Natal. E o Chico tinha um carinho tão grande com isso que ele pedia às senhoras espíritas que o ajudavam no final do ano a colocar essas mensagens em caixinhas comuns de correio mesmo, e elas separavam aí pequenas quantidades de 30, 40, 50 mensagens e colocavam nessas caixinhas. O Chico pedia a elas que fizesse o favor de envelopá-las, mas sem escrever nada. E aí, nos domingos de novembro, final de novembro, início de dezembro, ele nos convidava, no domingo, a ajudá-lo a fazer a subscrição dessas mensagens. Então, ele próprio fazia questão de endereçar essas caixinhas de mensagens de Natal para todos os amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Vocês vão de imaginar que não era pouca gente, né? Era muita gente, que o Chico fez amizade com muita gente ao longo dos anos. E ele tinha muito carinho com os amigos, em todos os sentidos, e não deixava de mandar uma mensagem de Natal para os amigos. E vejam bem, isso é de uma delicadeza, de uma atenção especial, não é? Não ordinariamente, ele era muito comum vê-lo, inclusive, secando flores que ele colhia. Principalmente, ele gostava muito de orquídeas. Você que trabalha aí com flores, né? Ele gostava muito de orquídeas e também de uma flor que aqui em Minas Gerais, eu não sei se aí se chama dessa forma, mas aqui nós chamamos de amor perfeito. E ele gostava muito dessa flor, e também de uma outra, que agora me foge o nome, pequenina, que é roxinha pequenina, que ele secava as flores em papéis, né? E colocava no meio dessas mensagens de Natal. E, naturalmente, as flores, ainda com perfume, perfumavam a mensagem de Natal, não é? E aquilo era colocado no correio. Eu até já brinquei, já contei isso em várias ocasiões, que nesse trabalho, que ele próprio, Chico Xavier, chamava esse trabalho de correio, a tarefa do correio. E nos pedia para auxiliá-lo, porque ele me dava uma caderneta preta, muito grossa, mas assim fininha, onde tinha todos, na letra dele, todos os endereços de todos os amigos. E era muito curioso, porque a minha suposta tarefa era auxiliá-lo no endereçamento, né? Só que ele guardava tudo de memória. Ele tinha uma memória fantástica, como eu nunca vi em ninguém em toda a minha vida. De forma tal que ele subscritava, ele próprio fazia questão que a subscrição se desse pela letra dele. E, naturalmente, isso dava a nós muita alegria quando a gente recebia uma caixinha dessas, não é? E ele, então, subscritava, e depois que ele subscritava, ele me perguntava
assim, Geraldinho, confere aí o endereço, né? E aí quer dizer, não precisava conferir nada, porque em todos os 21 anos de convivência com ele que eu tive, ele nunca errou um endereço sequer, nunca errou um CEP, ele guardava tudo de memória. Então o Chico era uma pessoa realmente fora desse nosso mundo, né? Com uma mente privilegiada, uma capacidade de memória única e, além do mais, um amor para com o cristianismo, com Jesus e para com todos os amigos, sem limites, sem limites. E ele fazia questão de expressar esse amor na ocasião do Natal, porque, afinal de contas, o Natal é alegria, não é? Ele próprio falava conosco que Jesus é conhecido pela alegria. Uma ocasião, quando ele procurava, diz ele que ele era ainda adolescente, jovem, e como católico romano, antes de se tornar espírita, aos 17 anos, ele procurava nas revistas, nos almanaques, ele tinha ocasião de ganhar ou receber na cidade de Pedro Leopoldo uma figura masculina que o fizesse lembrar da figura de Jesus, mas ele não encontrava em nenhuma delas, nenhum daqueles artistas ou fotografados nas revistas, um perfil que lembrasse Jesus. E ele, ainda depois que se tornou espírita, ainda continuou buscando aquela imagem perfeita que pudesse retratar a face do Cristo. Aí diz ele que ele sonhou, saiu do corpo, e um mentor espiritual se aproximou dele e disse: Chico, você está querendo ver a face de Jesus? Disse: eu quero, sim, senhor, porque eu estou há alguns anos já procurando essa imagem nas revistas, nos almanaques que eu recebo, ou que amigos nossos de Pedro Leopoldo recebem, mas sem sucesso. Eu não encontro em nenhuma parte uma imagem que eu acredite ser próxima da face de Jesus. Então, o benfeitor espiritual o levou por uma viagem no mundo espiritual. E ele passou por várias partes do mundo espiritual, boas e ruins, né? Desde os umbrais, as sombras, até os planos mais elevados. E aí ele apenas como observador, ele ficou impressionado, porque quando ele via as cenas que se mostrava a ele da presença de Jesus nesses planos, ele via só alegria. Alegria, né? Embora ele não visse a figura do Cristo, no sentido da face do Cristo, ele via a alegria que ele despertava em torno. E, por final, o benfeitor falou com ele: está vendo, Chico? A face de Jesus é a face da alegria. De modo que onde você for procurar a caridade, onde você for fazer a caridade, o amor aos semelhantes, o amor ao próximo, a solidariedade cristãs, a solidariedade e a beneficência cristãs, você vai encontrar a face de Jesus na alegria que ele desperta nas pessoas. Então, este é o nosso conto de Natal de hoje, não é? Chico Xavier e alegria. E vejam, ele fazia isso com tanta dedicação na época do Natal, subscritando essas mensagens, né? Primeiro fazendo imprimi-las pela bondade dos amigos editores, que o faziam com muita alegria, naturalmente, também, não é? E, por exemplo, o casal Carlos e Beth, que hoje moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até hoje tem uma bela obra de impressão e distribuição das mensagens
avulsas que Chico Xavier recebia e até hoje as imprimem, né? Então eles eram também responsáveis por essas mensagens. E os outros editores que eu aqui citei. Nós, na década de 80 e 90, a gente participava da direção da União Espírita Mineira e do seu departamento editorial, e todos os anos a gente também publicava uma dessas mensagens. Muito bem. Então, Chico subscritava isso e mandava pelo correio. Era um trabalho, e era um trabalho hercúleo. Todos os anos, vocês vão de imaginar que eram milhares de pessoas que recebiam essas mensagens, né? E sempre, às vezes, claro, que os amigos mais próximos, além das mensagens, ele mandava um livro com o autógrafo dele. E quando a gente recebia, era muita, a gente sentia a vibração do Chico. Agora, alguém pode perguntar, mas e o que ele fazia nas vésperas do Natal ou no dia de Natal, né? No dia 24 de dezembro, por exemplo? O que Chico Xavier fazia? Ele fazia, desde Pedro Leopoldo até Uberaba, ele organizava na semana que precede o Natal, ou 15 dias antes, uma grande distribuição de benefícios aos carentes. Então, era uma verdadeira festa de Jesus. Aliás, ele costumava dizer que os nossos irmãos carentes, aqueles mais sobrecarregados e aflitos, eles eram os amigos de Jesus, não é? E nós tínhamos por obrigação, todos nós espíritas cristãos, tínhamos por obrigação um encontro marcado com os amigos de Jesus. E os amigos de Jesus eram os mais necessitados e continuam sendo os mais necessitados. Não é? Bem-aventurados sois vós, os sobrecarregados e os aflitos, porque eu vos aliviarei, não é? E por aí vai. Jesus sempre, nas bem-aventuranças, convidou ao seu convívio os tristes, os desesperados, os desesperançados, aqueles que estão sedentos por justiça, não é? Então, os mansos e os pacíficos, vejam bem. Todos esses são os amigos de Jesus. E na ocasião do Natal, ou na proximidade do Natal, nós espíritas cristãos temos obrigação, temos um encontro marcado com eles. Seja através da beneficência pura, desinteressada, não é? Seja através das nossas casas espíritas, nas atividades fraternas, a sopa aos pobres, ou o alimento que se distribui gratuitamente, como cestas básicas, a distribuição de presentes às crianças. O Chico tinha especial carinho com as crianças, né? Ele gostava de distribuir os brinquedos, as bonecas, os carrinhos, as bolas, coisas simples, mas que trouxesse para as crianças aquela alegria, a alegria do Natal, a alegria de Jesus. E ele não deixava também de distribuir um dinheirinho aos mais pobres, que ele escondia. Essa história é engraçada. É muito engraçada. Ele recebia esse dinheiro do cartório, não era do homem lá do cartório. Essa história é linda, né? Uma das famílias muito amigas de Chico Xavier residia na cidade de Niterói. Vamos dizer assim, os pais, que são Dona Helenir e seu Lineu Meirelles, já desencarnaram, já residem hoje no mundo espiritual. Mas os seus 6 filhos, todos estão aqui conosco na Terra. Não é? Hoje, em Niterói, é o Leonardo Meirelles, quem cuida do Grupo Espírita da Fé, o GEP.
junto com sua irmã e outros irmãos. E lá na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, está o Laércio Meirelles. Pois bem, então o pai dele, seu Lineu Meirelles, era dono de cartório em Niterói. E ele se converteu ao espiritismo depois que a esposa, que tinha uma vontade enorme de conhecer o Chico, ela já era espírita, dona Helenir, mas ela tinha uma vontade enorme de conhecer o Chico. Aí chegou o aniversário dela em determinado ano e o marido falou com ela: Helenir, você pode escolher o presente que quiser que eu te dou. E ela falou com ele: mas você vai me dar mesmo? Não importa o que eu escolher, você vai me dar? Ele disse: não importa. Você pode escolher o presente que quiser. Então eu vou escolher conhecer Chico Xavier em Uberaba. Imagina, era uma viagem longa de Niterói até Uberaba, não é? E entrou a família toda no carro e se mandaram para Uberaba. E ela teve esse primeiro contato com o Chico. Depois, eles se tornaram tão amigos que o Chico inspirou o casal a fundar o Grupo Espírita da Fé, que é um grupo maravilhoso, que eu recomendo a todos aí da região de Niterói, né, ou das cidades próximas a Niterói, que conheçam o trabalho maravilhoso hoje a cargo do Leonardo, filho deles. Mas então a família toda ia muito a Uberaba, então o seu Lineu, vendo aquela luta do Chico de dar todo sábado à tarde, no Abacateiro e depois na Vila do Pássaro Preto, algum benefício aos mais carentes, ele pensou assim: eu vou separar no meu cartório todo mundo que vai lá registrar uma firma. É sempre um dinheirinho muito pequeno, não é? Alguns cruzeiros, naquela época era cruzeiro, hoje é real, né? Mas vamos dizer, hoje seriam alguns reais, que a pessoa vai lá, faz a ficha da firma, paga essa ficha e autentica um documento e a ficha já fica lá no cartório. Então ele começou a separar, ao invés de depositar esse dinheiro no banco, ele começou a separar esse dinheirinho e começou também a dobrar cada nota de R$1, né? Naquela época cruzeiro, começou a dobrar e colocava em sacos de dinheiro. E começou a levar para o Chico, entregava para o Chico. E aí o Chico começou a distribuir todo sábado com os carentes. E aí eles fizeram um código, né? O Chico apelidou esse pacote de dinheiro de As Firmas de Jesus. Olha que bonito. Né? Então, quando o seu Lineu chegava a Uberaba, ele perguntava: e aí, Lineu? Ninguém entendia, né? Que era o código entre eles. E aí, Lineu, como estão as firmas de Jesus? Então o seu Lineu falava: está aqui comigo, Chico, depois eu te entrego. Né? E assim ele fazia. E o Chico, no sábado, às 14h15, quando o conheci, o Chico já estava na Vila do Pássaro Preto, em 1981. E era belíssimo, porque era uma reunião, ele fazia o culto do Evangelho do lar, praticamente ali na periferia de Uberaba. Hoje não é periferia, mas naquela época era, né? Uma periferia totalmente carente, que não havia água, esgoto, luz, não havia asfalto, né? Então era uma casinha simples, eu vou dizer, um barracão simples, não tinha forro, só telha, 3/4 partes das paredes eram abertas, e bancos de madeira muito rústicos, que a gente se sentava ali. O Chico escolheu um trecho do Evangelho de Jesus, só um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Kardec, e lia e pedia a cada um de nós que comentasse 3 a 5 minutos, não mais do que isso.
E aí, em cerca de 20, 25 minutos, a gente terminava esse culto e ele ia fazer essa distribuição junto aos mais carentes. A fila era enorme, de perder de vista, não é? E certa vez, até eu já contei isso, eu vou contar de novo. Uma senhora de São Paulo ficou assim meio impressionada, porque ele escondia o dinheirinho, as firmas de Jesus, ele escondia na palma da mão dele e fechava a mão assim. Aí, quando a pessoa vinha se aproximar dele, ele dava a mão à pessoa de forma tal que passava o dinheiro sem que os outros vissem. E beijava a mão da pessoa. Mas aí a pessoa pegava aquele dinheiro e beijava a mão de Chico de volta, né? Era uma cena assim simples, mas de muito tocante. Aquelas senhoras, aqueles senhores, tão cheios de sofrimento, né? Aí uma senhora virou-se para ele e falou assim: mas Chico, de que vai adiantar esse real, esse cruzeiro, né? R$ 1, R$ 2, que seja, para essa gente tão carente. E ele virou-se para ela e disse assim: minha filha, se não adiantasse, eles não estariam na fila. Né? O Chico tinha sempre uma resposta. Porque é uma bobagem a gente pensar que as pessoas iam lá para receber esse real, né? Elas iam lá receber muito mais do que... Mas, Elas iam lá receber a bênção de Chico Xavier. Né? Elas iam receber a vibração espiritual superior que o Chico Xavier trazia para elas. Com a sua humildade, com a sua proximidade com o sofrimento, porque Chico Xavier é o único médium que eu conheço, o único, que tinha proximidade com o sofrimento alheio. A maioria dos médiuns que andam por aí são médiuns que andam de salto alto. E Chico Xavier, a gente pode dizer que é o médium dos pés descalços. descalços. Né? É o médium de pés descalços, no chão, no barro, na via pública que seja, sem qualquer pompa ou circunstância. Ele abraçava todo mundo, não perguntava a origem da pessoa, não perguntava a crença da pessoa, se a pessoa era católica, se era protestante, se era judia, se era espírita ou se era coisa nenhuma, não é? Abraçava todos com muito carinho, muito respeito e tinha esse momento de distribuição. Aí acontece o seguinte, nessa época, na proximidade do Natal, os amigos dele, amigos de Chico Xavier, seja de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Goiânia, de Brasília, que tinham mais recursos financeiros, vendo os exemplos, porque Chico não pedia nada. Eu nunca vi Chico Xavier pedir nada a ninguém. Mas as pessoas se comoviam com essa dedicação dele aos pobres. Então, aqueles que tinham mais recursos, eles começaram a organizar, seja em São Paulo, principalmente São Paulo. São Paulo foi uma cidade que ajudou muitos carentes de Chico Xavier, os amigos de Jesus de Chico Xavier. Não é? Eles organizavam, por exemplo, a dona Mercedes fazia um chá todos os anos em São Paulo, no segundo semestre, para arrecadar fundos. E os chás dela eram muito concorridos, porque ela tinha muito conhecimento com os cantores, né? Tipo Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos e outros dessa época que vinham. Por exemplo, ela tinha conhecimento com a Hebe Camargo. A Hebe Camargo também fazia, apresentadora de TV, né? Lolita Rodrigues era outra apresentadora de TV, muito amiga também do Chico Xavier. A Glória Menezes, com seu marido. Enfim, esses artistas que tinham simpatia, ou mesmo eram espíritas, né?
Então, eles se organizavam para arrecadar fundos para as distribuições de Natal de Chico Xavier, né? E Dona Yolanda César, que foi beneficiada pelas mensagens do filho, Augusto César Neto, ela que não tinha nenhum conhecimento com o espiritismo, mas depois de ir a Uberaba 67 vezes, vejam bem o exemplo dessa senhora, ela perdeu o filho, Augusto César, com 18 anos de idade, afogado em Santos, no mar. Sofreu demais, como toda mãe sofre ao perder o filho. E depois de ir 67 vezes a Uberaba, começa a receber a primeira mensagem do filho. E a partir daí não parou de receber. Desde a primeira mensagem até a última mensagem do Augusto César, foi num dia antes de Chico desencarnar, no dia 29 de junho do ano 2002. A última mensagem psicografada por Chico Xavier foi de Augusto César Neto. Então, de modo que ela se tornou uma pessoa muito grata, ela e o marido, por Chico Xavier trazer de volta o filho à convivência com o casal e com a família, que eles tinham muitos recursos, fundaram um centro espírita, que é a Casa, Oficina e Trabalho, em São Paulo, né, com o nome do filho, e passaram a levar também a Uberaba caravanas de mães que eram consoladas, mães que haviam perdido os filhos, que eram consoladas pelas mensagens que o Chico recebia. E ela, então, como era uma pessoa muito dinâmica, ela também começou a arrecadar fundos para as distribuições de Natal de Chico Xavier. De modo, minha gente, que era uma festa. No início de dezembro, por exemplo, quando essas reuniões de sábados à tarde, na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, a gente via lá a chegada de caminhões e caminhões de cestas básicas, de brinquedos, de recursos para os carentes. E era uma festa de fraternidade. E alegria. E interessante, entre milhares de pessoas não havia confusão, não havia briga, não havia ninguém querendo furar a fila. Todos respeitavam a fila com muita paciência, às vezes sob sol quente, né? Porque final de ano já é quente em Uberaba. Ou então, às vezes, debaixo de chuva torrencial. Eu lembro uma ocasião que uma nossa grande amiga de Belo Horizonte, amiga de Chico, nos contou que ela estava ao lado do Chico, né? De braço dado com o Chico. E ali, depois do culto do Evangelho, ali, junto com o povo, fazendo a distribuição. E caiu aqui em Minas a gente chama pé d'água, né? Caiu aquela chuva torrencial. E, naturalmente, alguém mais carinhoso assim com Chico Xavier tirou um guarda-chuva e abriu o guarda-chuva para cobrir o Chico Xavier da chuva. E ele, então, com muita delicadeza, falou com a pessoa assim: mas vocês têm guarda-chuva para todos na fila? Vejam bem o exemplo do Chico. Aí a pessoa ficou desapontada, disse: não, Chico, só temos um. Não, minha filha, então você faz favor de fechar o guarda-chuva, que eu fico com o povo na chuva. Não é? Ou seja, ele não aceitava privilégio algum. Como todo médium espírita cristão deve ser. Nós devemos seguir o exemplo de Chico Xavier, médium de pés descalços, andando no barro do sofrimento, ao lado do povo humilde, sobrecarregado e aflito, consolando as suas aflições, pensando-lhes as feridas, instruindo-lhes com a mensagem consoladora da doutrina espírita. E assim ele continuava a sua distribuição de alimentos, de benefícios aos pobres. E a reunião terminava. Pois bem,
Outra questão do Natal, outro conto de Natal, que a gente pode dizer que na véspera do Natal, que é a noite do dia 24, nos dias anteriores, 22, 23, ele costumava também fazer as caravanas de madrugada. Ele chamava os amigos a Uberaba. Em Pedro Leopoldo, quando ele morava em Pedro Leopoldo, também era assim. Só que em Pedro Leopoldo eles iam a pé aos bairros mais carentes fazer essa distribuição. Em Uberaba, eles iam de carro mesmo. Fazia aquela caravana de carro. E os carros, então, também distribuíam brinquedos de Natal para as crianças nas casas das pessoas. Eles iam às casas onde o sofrimento batia. E também cestas básicas, né? Aqueles que não puderam receber na distribuição de sábado, recebiam no próprio lar. Às vezes um barraco humilde, na periferia de Uberaba, sem qualquer condição, e a pessoa não teve nem condição de ir lá receber, não é? Na distribuição da Vila do Pássaro Preto, mas recebia em casa nos dias que antecedem o Natal, nas noites que antecedem o Natal. Agora, no dia, na véspera, que era o dia 24 de dezembro, o Chico fazia uma visita à penitenciária de Uberaba. Todos os anos, né? Esse era o conto de Natal de Chico Xavier. Ele próprio... Eu assisti hoje um documentáriozinho pequeno seu, de John Hallen, do Saulo Gomes e o Carlo Bacelli. E ele, acho que foi até você que trouxe esse assunto, né, do cigarro. E tem essa visita, exatamente, a visita à penitenciária, que ele fazia questão de ir no Natal, não é? E que às vezes entrava, Carlos Bacelli, por exemplo, e a esposa dele, Márcia, muitas vezes foram com ele, não é? Às vezes ele entrava e comungava com os presos, não é? Ali, sem qualquer proteção. Às vezes o diretor da prisão falava com Chico: Chico, não entra nesta cela porque ela é onde estão os presos mais violentos. Não, mas ele fazia questão de entrar, pedia ao diretor da prisão que abrisse a cela. E como toda cela, todo lugar no mundo tem um líder, antes de entrar, ele perguntava assim: quem é o líder? Quem é o nosso líder? Olha só, ele se colocava no meio. Quem é o nosso líder aí dentro? Aí a pessoa geralmente se apresentava: sou eu. E ele perguntava assim: quantos de nós estão presos aí? Quantos de nós, né, estão presos? Quer dizer, ele se colocava como um deles. E a pessoa ficava emocionada e falava: não, nós somos 40, 49, 50. E aí ele fazia questão de distribuir biscoitos, balas. Às vezes levava até o benefício do cigarro, né? E não levava livro espírita nem mensagem espírita. Olha que coisa curiosa. Que é um exemplo para nós. Por quê? Porque nós temos que respeitar a fé dos outros, né? E a maioria das pessoas não é espírita. Elas não têm obrigação de ser espírita. Agora, se o preso pedisse a ele uma mensagem ou um livro, ele mandava pelo correio. Um livro autografado, uma caixinha de mensagens autografada, não é? Então, ele fazia isso depois. Mas se a pessoa pedisse, respeitava Chico Xavier, o livre-arbítrio e a posição de cada um deles. Outra tarefa que ele fazia muito também no Natal, de vez em quando, era ir a Goiânia. Havia um leprosário na cidade de Goiânia, que existe até hoje, e que era coordenado por Dona Elba, grande amiga de Chico Xavier.
né? O seu marido, o senhor Múcio, também eram os dois, o senhor Múcio e Dona Elba, quem cuidavam desta casa de amparo aos rancenianos. E o Chico fazia questão de ir lá na época do Natal. E então ele entrava, vocês vão facilmente verificar na internet aí fotografias do Chico abraçando os leprosos, os que estão com a prova da hanseníase. E ali ele distribuía também a beijos, abraços, né? Abraçava cada um deles, não saía sem abraçar todos eles, dava beijo no rosto, a pessoa desfigurada, o Chico ia lá e dava um beijo no rosto, e outro beijo aqui. As pessoas em volta ficavam assim meio aflitas, não é? Mas ele dava esse exemplo de superar barreiras, as barreiras de separatividade, ou de aversão, ou de preconceito, né? E jamais se deslindou de dar esse exemplo, não, jamais deixou de dar este exemplo de fraternidade, de amor. De modo que a vida do Natal de Jesus para Chico Xavier era um momento assim que começava 2, 3 meses antes do Natal, dos preparativos que eu citei aqui, dessas inúmeras pessoas envolvidas, tanto na arrecadação de fundos, a organização de chás beneficentes, nas organizações dos eventos beneficentes, como o próprio transporte dessa mercadoria, desses benefícios, a questão também das firmas de Jesus, que eu já citei, não é? A preparação de tudo isso, além também e principalmente da preparação da mensagem espírita que vinha pelos espíritos no mês de outubro, que eram cuidadosamente impressas, remetidas ao Chico, e o Chico remetia todas elas para o Brasil inteiro com muita alegria. De modo que era um momento especial na vida de Chico Xavier, esses meses de outubro, novembro e dezembro, entre o aniversário de Allan Kardec, que é o 3 de outubro, e o 25 de dezembro, que era a época do Natal. De modo que esse exemplo de amor, essa ligação de Chico ao coração de Jesus, porque isso ficou muito marcado em nós todos, né? Porque ele tinha esse dom de nos fazer ver Jesus vivo, não aquele Jesus pregado na cruz, né, do sofrimento, não aquele Jesus tão elevado e distante de nós, mas aquele Jesus próximo das nossas necessidades. Aquele mestre e senhor amigo. Ele costumava dizer o divino amigo. O divino amigo. E eu lembro que o João Evangelista, que na minha opinião é uma das encarnações de Chico Xavier, escreveu, naturalmente ouvindo do próprio Cristo, registrou no seu evangelho a seguinte frase: não existe maior amor do que este, o de dar a alguém a vida por um amigo. E Chico Xavier deu a sua vida pelo amigo divino, que é Jesus Cristo. Ele entregou-se de alma e coração a esta tarefa de amor aos amigos de Jesus e, por conseguinte, entregou-se ao próprio Jesus. Nós podemos dizer que a vida de Chico Xavier foi uma vida de luta, sacrifícios, flagelos diversos, carregando a cruz da própria responsabilidade,
sofrendo todo tipo de impropérios, de perseguições, de vilipêndios, às vezes dos próprios espíritas. Aliás, os que mais doeram em Chico Xavier foram os ataques dos próprios espíritos, a sua obra, a sua vida, né? Infelizmente, e que ele soube tão bem superar, seguindo o caminho da verdade da vida, subindo o Gólgota da aflição, por nos deixar um legado de amor e renúncia insuperável, consubstanciado nos mais de 530 livros que se materializaram na Terra através de sua mediunidade gloriosa, que nada mais é do que a realização de todas as mediunidades previstas e catalogadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, exemplificada por ele mesmo na pele de Chico Xavier no século XX e início do século XXI. De modo que nós podemos dizer que mediunidade com Jesus e o Espiritismo, somente Chico Xavier pôde nos exemplificar qual é. Os outros médiuns todos, com todo o respeito que nós temos a cada um deles, são meros figurantes nesse processo. Porque o único que podemos dizer que executou, exemplificou toda a mensagem espírita cristã na sua plenitude foi Francisco Cândido Xavier, vulgo Chico Xavier. O cisco de Deus. Exatamente, você concluiu o que eu ia falar. Que fazia questão de dizer que ele era o cisco de Deus. Não é? Aliás, a certa feita, ele recebeu a visita de uma grande artista, agora me foge o nome dela, e ela ficou assim meio aflita quando ela viu o Chico, que ela não sabia como que ela ia se dirigir ao Chico, não é? E ela ficou assim encabulada. Ela foi recebida na casa dele, lá no alpendre da casa dele. Quando ele chegou, ela estava ali ao lado de algumas pessoas. E quando o Chico chegou, ela se levantou e ficou assim: ai, senhor Chico Xavier, como que eu posso me dirigir ao senhor? Qual o título com o qual eu devo lhe chamar? E ele, com a humildade de sempre, falou: minha filha, você pode me chamar de Cisco, porque de Francisco é a que maravilha. Obrigado, Cláudia, obrigado. A Cláudia está me lembrando. É a que maravilha, que, aliás, tinha também muita alegria para nos dar, né? Já desencarnou. E ela, então, como que vai ser, Chico? Aí ele fala com ela: minha filha, você pode me chamar de Cisco, porque de Francisco eu só guardo cisco. Então é esse cisco de Deus que fazia questão de se apagar para que a luz dos outros, e principalmente a luz dos espíritos, brilhasse. Embora nós sabemos que seria impossível que essa luz brilhasse se ele não tivesse em si mesmo essa luz, e até uma luz muito maior. Não é? De modo que ele falava também, quando alguém o elogiava ou falava qualquer coisa no sentido de dizer que ele era alguma coisa, né, especial, ele falava assim: olha, gente, eu sou apenas uma parede pobre, descascada, sofrida com as intempéries da vida, onde se afixam os cartazes do Evangelho.
Eu sou apenas a parede. Os cartazes do Evangelho pertencem a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então é outro exemplo que a gente deve seguir, não é? Aquele exemplo de humildade, que é o que Jesus nos recomendou quando, vocês vão lembrar bem da narrativa evangélica, quando os discípulos do Cristo brigavam entre si. Eles tinham ido se não me engano, a Gadara. E ao retornar de Gadara na direção de Cafarnaum, já chegando em Cafarnaum, começaram a discutir entre si qual deles, dos 12 discípulos e seguidores mais próximos, qual deles era o maior, né? E Jesus lhes deu aquela lição: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor e servo de todos. Chico Xavier é o único médium espírita cristão, a única personalidade espírita cristã que eu conheço que se fez o menor e servo de todos. E por isso mesmo, ele, para nós, é o maior representante da doutrina dos espíritos depois de Jesus Cristo. E você, Geraldinho, traduz Chico Xavier melhor do que qualquer pessoa. Você é o apóstolo de Chico Xavier que melhor traduz Chico. Para mim, você representa isso. Eu costumo dizer que eu sou apenas, e aliás você colocou no cartão, né? Eu sou apenas o papagaio. Repete o que ouviu sem compreender muito bem a profundidade do que ouviu. Eu convido a você, nosso tempo é chegado, infelizmente, a você fazer a nossa prece final. Vamos sim. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade desta live de hoje, com amigos de Pernambuco, unindo Minas Gerais e Pernambuco, e todo o Brasil e todo o mundo, nas alegrias do Natal que se aproximam. Este Natal de Jesus, nosso Senhor, a quem tanto devemos, o divino amigo de nossas almas, pedindo ao Mestre e Senhor Jesus que, por acréscimo de sua augusta misericórdia, ainda tenhamos mais bênçãos, não somente no dia do Natal, que lhe relembra o renascimento terrestre, o nascimento terrestre, mas sim nos dias que se seguirão, nos dias que virão, principalmente no ano novo de 2021. Que tenhamos todos um ano de paz, de amor e de alegria, com forças e coragens renovadas para vencermos todos as lutas de cada dia. Senhor, sê conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão imensa, Geraldinho. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Agradeço de você ter nos prestigiado, de você ter trazido esses exemplos tão necessários para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E vamos sempre olhar o exemplo que Chico Xavier nos deixou. Porque, sem dúvida nenhuma, ele soube tocar os nossos corações. Ele soube trazer de novo Jesus para o coração do povo. E nós, como povo, temos que abraçar essa doutrina de luz, que é o Espiritismo, com a alma e com o coração. Que Jesus nos ajude nesse desiderato. Que Deus te abençoe e te fortaleça no teu caminhar, Geraldinho.
Muito obrigado, querida. Fiquem com Boa Deus. noite. Fiquem todos com Deus. Pessoal, semana que vem, Juventude, Carol Oliveira estará aqui conosco, falando sobre Jesus e o jovem. Estão todos convidados. Geraldinho, boa noite. Fica Boa com noite. Deus. Fiquem com Deus aí também.